Eles são a família de animação mais famosa do planeta e entretêm os espectadores há mais de 30 anos. Lançada em 1989, a série está no ar há mais de 30 anos. E logo eles têm muitos episódios para desenvolver suas ideias e fazer suas famosas previsões. Há mais de 30 anos, Os Simpsons tornou-se uma referência para a cultura pop. Desde participações especiais de celebridades até episódios temáticos, a atração faz sucesso na mídia de diversas maneiras. No entanto, nos últimos tempos, a produção ficou conhecida por um estigma: prever o futuro. Na internet circulam diversas imagens de episódios que supostamente teriam alertado o público de que tal fato iria acontecer. Então, os Simpsons preveem o futuro? E se sim, como? Citando alguns momentos icônicos, eles previram Donald Trump, presidente, a crise do Ebola, smartphones e até a apresentação de Lady Gaga no Super Bowl. O roteirista Al Jean, em entrevista à BBC, acabou revelando o segredo. As pessoas podem não acreditar, mas é pura coincidência, disse ele. No caso de Trump, em 2000, nós procuramos uma celebridade que pudéssemos usar como presidente. Mas naquela época ele já havia dito que concorreria a cargos públicos no futuro, completou. E muitas são as previsões, mas Al disse que os fãs exageram nas teorias. E ele disse mais ainda: se você fizer previsões sobre o futuro, aproximadamente uns 10% deverão se concretizar. É mais ou menos isso que acontece aqui, ele destacou. E nós sempre temos de escrever antecipadamente, às vezes, um ano antes da animação ser produzida. Então, por isso, somos meio futurólogos, ele disse. E coincidência ou não, esses momentos são bastante curiosos. E os mais recentes fatos se deram ainda há poucos meses, quando a Casa Branca apagou as luzes em meio às manifestações contra a morte de George Floyd nos Estados Unidos. Os Simpsons haviam mostrado tal fato que, na verdade, nunca acontecera na história. Mas as previsões vêm de muito antes. Em 1993, por exemplo, o desenho mostrou que um dos mágicos de Siegfried and Roy seria atacado por um tigre de bengala branco durante uma das apresentações. E tal fato realmente aconteceu 10 anos depois. E ainda nos anos de 1990, os Simpsons previu o mercado negro de graxa com a crise do petróleo em 2008. E além disso, o telefone do futuro, com FaceTime em um episódio de 1995. Mais recentemente, outros momentos viralizaram, como quando Homer Simpson tentou votar em Barack Obama e o voto era computado em John McCain, em um episódio de 2008. Em 2012, revelou-se que uma máquina de votação eletrônica trocou os votos de Obama para Mitt Romney. Em 2010, o desenho previu no mesmo episódio que o professor de economia finlandês do MIT Ben Holmström e o químico Ben Faringa venceriam o prêmio Nobel, e ambos venceram em 2016. Em 2000, um episódio que mostra o futuro aponta que Lisa se tornou presidente enquanto ela diz: como você sabe, herdamos uma crise orçamentária de presidente Trump. E bem, em 2016, Trump venceu as eleições. Já em 2012, os Simpsons mostraram Lady Gaga voando sobre os espectadores em um show. E na vida real, em 2017, ela fez o mesmo durante uma apresentação do Super Bowl. Ainda outros momentos inusitados. Em 1998, Simpsons previu que a Fox seria comprada pela Disney. Em 2010, a série mostrou que os Estados Unidos ganharia ouro na equipe mista de curling, enquanto a Suécia ficava em segundo. Tal fato aconteceu nas Olimpíadas de Inverno em 2018. E durante um episódio exibido em 2005, mostrou-se que a maconha era legalizada no Canadá. E em 2018, o Canadá realmente legalizou a maconha recreativa.
A suposta habilidade do programa de prever o futuro deu pano para manga para quem acredita em teoria da conspiração. Em outra ocasião, num episódio que levou os Simpsons a Nova York, muito antes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, eles compraram um guia de Nova York que tinha as palavras $9 ao lado de uma foto das Torres Gêmeas. Então parecia uma referência ao 11 de setembro, mas foi pura coincidência, também diz Al. A referência é a formação 9/11 na capa do guia, no formato americano. O mês vem antes do dia das datas, então aí foi pura coincidência mesmo. E houve centenas de episódios e muitos enredos sobre o futuro, mas os roteiristas não acham que os resultados são tão loucos quanto alguns fãs acham. E ele repete, se você fizer previsões, 10% estarão corretas, sugere Al. Mas nós fizemos um levantamento e pudemos também constatar que algumas vezes são montagens, fake news, isto mesmo, muitas vezes são próprios criadores de conteúdos que fazem a montagem depois que o fato aconteceu. Por exemplo, com relação ao incêndio ocorrido na Catedral de Notre Dame. Nesta imagem, supostamente retirada de um episódio da série de animação Simpsons, uma imagem que começou a circular através das redes sociais, primeiramente em inglês, na segunda quinzena de abril de 2019, exatamente um dia após um enorme incêndio destruir boa parte da Catedral de Notre Dame, em Paris, nós podemos ver no desenho uma representação da Catedral Parisiense de Notre Dame, em chamas, mais ou menos como aconteceu na vida real. E na animação, a catedral fica em Springfield, cidade fictícia, onde se passa a maioria das histórias da família amarela. E será que essa imagem é real? Será que os Simpsons conseguiram prever mais esta? Vejamos. Como o desenho criado pelo norte-americano Matt Groening ganhou essa fama, muita gente cria fake news com a imagem dos Simpsons. E dessa vez não foi diferente. Vários canais do YouTube aproveitaram o assunto do incêndio na Catedral de Notre Dame para espalhar a suposta previsão do desenho. A verdade mesmo é que alguma pessoa com tempo livre, mal intencionado apenas por diversão, pegou uma cena real do 7º episódio da 19ª temporada do desenho, no exato momento em que aparece uma igreja chamada Notre Dame de Springfield. Só que, como podemos ver no vídeo, por volta do minuto 18, a igreja não está em chamas. Então, na verdade, foi uma montagem de imagem. E além das coincidências que existem nas séries e também das fake news atribuindo aos Simpsons previsões que eles nunca fizeram, também nós percebemos uma série de erros nas previsões dos Simpsons. E esses erros, muitas vezes, o público costuma ignorar. Por exemplo, no episódio da Copa do Mundo de 2014, os Simpsons mostraram Brasil e Alemanha se enfrentando na final. Isso conforme praticamente todos os jornais esportivos do mundo previam antes do evento. E, no entanto, na vida real, o jogo aconteceu foi nas semifinais do torneio. E na própria lesão do El Divo, o Neymar deles, faz sentido como linha cômica de roteiro. Por ser o camisa 10 da seleção famoso por cair em qualquer falta, então era meio óbvio que fariam piada com uma falta de verdade não sendo marcada. E na entrevista à BBC, o produtor e roteirista Al Jean, ele disse mais uma vez, se você faz muitas previsões, então provavelmente 10% delas terminarão se concretizando. E ao fazer muitas previsões por questões matemáticas, você tem maior probabilidade de acertar. E quando o público já está com a ideia de que a série é profética, qualquer previsão que eles acertem, por mais boba que seja, será exaltada como algo impressionante. E também há coincidências. E por mais divertido que seja teorizar sobre como os Simpsons desvendam o futuro anos antes dele acontecer, a verdade é que são muitas pessoas inteligentes e competentes trabalhando juntas para expandir suas próprias mentes e escrever histórias criativas e satíricas.
E quando o trabalho é bem feito, o resultado é um programa com mais de 30 anos de existência e cada vez mais atual.